Paz do Senhor a todos. Mais um dia, né, na presença do Senhor. Hoje nós estaremos meditando sobre a palavra e a música, né? Vamos primeiramente orar ao Senhor, né? Que o Senhor venha falar conosco, venha usar a minha vida, né? Para falar aos irmãos, trazer aquilo que vem da parte dele. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concede, de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos, Pai, para meditarmos, meu Deus, palavra. Toma, meu Deus, a minha vida, não seja eu, mas tu em mim agora neste momento, Pai, falando, Pai, a cada um, Pai. Prepara, meu Deus, os corações daqueles que estarão ouvindo a tua palavra, Pai. Oro desde já, meu Deus, que a tua palavra, ligados a ti, num só Espírito, Pai. Que nós possamos estar sempre diante de ti para fazer o teu querer, para fazer, meu Deus, a tua vontade. Usa, Pai Santo, a minha vida nesse momento. Peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então eu queria aqui, eu falei da música, né? A influência, né, que tem a música, né? Hoje a gente vê que como a música, né, nos envolve, né? A gente vê, mesmo no mundo, né? Agora tem esse Rock in Rio, né? A gente vê lá o quanto a música atrai as pessoas, né? Ali no Rock in Rio é música do mundo, né? Mas se a gente refletir bem, né? A música tem adentrado também a igreja, sabe? E é sobre isso que nós estaremos falando, né? O cuidado que nós devemos ter, né? Com relação à música, né? Eu queria inicialmente ler aqui no capítulo 14, versículo 21, nós vamos iniciar meditando nesse 21 e 23, né? Eu queria ler aqui para os irmãos, né? Esses versículos. Está no João, capítulo 14, versículo 21, né? Vamos ler o 21 e o 23. O 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui está dizendo assim, aquele que tem os mandamentos, né? Os meus mandamentos, né? Quando Jesus diz os meus mandamentos, são os mandamentos do Pai, né? Que Jesus trouxe a nós, né? Então ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Este é o que me ama, né? E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Quando a gente vê no versículo 23, né? Logo em seguida, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que eu queria aqui chamar a atenção é com relação à palavra de Jesus, né? Ele sempre cita, né? Se alguém me ama, né? Guardará a minha palavra, né? A palavra dele. Então, o que eu queria chamar a atenção, né? Não é porque nós louvamos, né? Que nós provamos o nosso amor a Jesus, né?
Ele está dizendo, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra, né? A música, eu estava dizendo que a música, ela nos traz uma paz momentânea, uma alegria, né? Mas a música, ela não nos leva à salvação, né? É isso que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Porque às vezes a gente se envolve tanto na música, né? Mas se esquece da palavra. E a nossa salvação é pela palavra, não é pela música, né? Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então nós só chegamos à presença do Pai através de Jesus, né? Através da sua palavra, né? Porque não há outro caminho, né? Não há outro caminho. Então é importante isso que a gente saiba esta diferença, né? A gente sabe, né? Hoje a música tem adentrado as igrejas, né? E a gente louva tudo, tudo muito bom, mas a gente tem que estar atento a isto, que a música, ela não salva, né? O que salva é a palavra, né? É por isso que nós temos que estar firmado, então, na palavra de Deus, né? Na sua palavra. Jesus enfatiza isso várias vezes, né? Aquele que me ama guardará a minha palavra, né? Não há outra forma de nós demonstrarmos o nosso amor por Ele. Ele está dizendo, olha, aquele que me ama guardará a minha palavra, né? Ele não está dizendo assim que aquele que me ama é aquele que louva, né? Então, é um cuidado que nós devemos ter, né? De observar que a nossa salvação está na palavra dele. A palavra que Jesus nos trouxe é a palavra do Pai. Quando nós temos comunhão com Jesus, nós temos comunhão com o Pai, né? É o que diz aqui no 14, 21, que nós já lemos, né? Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda, né? Esse é o que me ama. Então, é quando nós provamos o nosso amor ao Senhor Jesus, por tudo que Ele já nos fez, né? É quando guardamos a sua palavra, né? Nada substitui a palavra dele, né? Não é a música, não é a oração, não é o nosso esforço, não é o nosso sacrifício, não é o dízimo, não é a oferta, é a palavra, né? É quando nós guardamos a sua palavra. Então é isso que é importante, né? Que a gente não perca o foco, né? De saber que a salvação está na palavra, né? Então, e aqui no 23, Jesus reforça isto. E ele diz assim, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aqui, Jesus, ele faz aqui, ele diz aqui que o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É uma promessa do Senhor Jesus para todos aqueles que guardam a sua palavra. Ele está dizendo, e meu Pai o amará, né? E viremos para ele e faremos nele morada. Como assim? Pelo Espírito Santo, né? O Espírito de vida que vem pela palavra, não vem pela música, não vem por outro caminho, porque Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Nós temos que estar atento a isso porque são coisas
que ocorre, né, no nosso dia a dia, né, nos cultos, né, que nós assistimos na igreja, né, mas a gente tem que estar atento a isso. A palavra, ela alimenta, né? A palavra, ela é vida. E nós não encontramos isso na música, né? A música, toda ela, é elaboração humana, né? Louvores. Aqui em São Paulo tem um local, né? Na Rua do Glicério ali, né? Tem muitas lojas, né? Que vendem CDs, né? Evangélicos, né? Músicas, né? Mas nada ali é de graça, sabe? Tudo ali é pago, né? Então, as pessoas louvam, mas quando foi elaborado, quando foi feito, né? Ela foi feita com um objetivo, né? E muitas vezes financeiro, né? É coisa humana, não é? Então, às vezes, a gente quer louvar a Deus, né? Com louvores que foram feitos na carne, né? E eu quero ler aqui só, falando em louvores, no capítulo 4, né? Olha, capítulo 4, versículo 23. Aqui com a mulher samaritana, né? Jesus e a mulher samaritana. Eu só vou dizer aqui que o que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Jesus diz assim: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então vamos parar aqui. Olha, como é que nós adoramos em espírito, né? E em verdade. Para adorar em espírito, primeiro nós temos que ter o Espírito em nós, né? Esse Espírito, ele é dado pelo Espírito Santo, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Como diz lá no 14:23, né? Aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? É o Espírito Santo, então passa a habitar em nós, né? Depois que nós temos o Espírito, nós conseguimos louvar em espírito, né? Mas para ter esse espírito, nós temos que guardar a palavra, né? Então, é importante isso, né? Que a gente guarde a palavra, né? Então, a gente vê, hoje também, olha, eu vou falar a importância, eu tenho citado aqui a importância que Jesus diz com relação à sua palavra, né? Até para ser verdadeiros discípulos, Jesus, aqui no capítulo 8, né? 8:31, 31 e 32, né? Olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É importante que a gente conheça a verdade, né? Porque quando a gente conhece a verdade, a gente rejeita a mentira, né? É necessário que a gente tenha um discernimento espiritual para saber aonde tem vida, onde não tem vida, né? Então, é um cuidado que devemos ter, né? Hoje, por exemplo, né, muitos, né, a gente... eu estava falando da música, mas a gente vê que a música com relação à palavra, a gente vê nas redes sociais, né? Como a música chama a atenção, né? A gente vê que as visualizações, os likes de música é muito superior à palavra, né?
não há nem comparação, né? Então, a gente vê o poder que tem a música para nos envolver, sabe? A gente ouve, né? Sim, aquela paz momentânea, né? Aquela alegria, mas aquilo lá vai embora, sabe? A paz que Deus nos dá é verdadeira, né? Jesus diz: a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá, né? Então, a paz de Deus é que é verdadeira, que permanece em nós, né? Então, isso é importante, né? Que para a gente adorar a Deus em espírito, nós temos que ter o espírito, né? Mas para ter o espírito, nós temos que permanecer na sua palavra, né? Outra coisa que eu ia falar, né? Com relação ao Velho Testamento, né? Hoje a gente vê as pregações, maioria é sobre o Velho Testamento. E nós sabemos que no Velho Testamento não há vida. Por quê? Porque a vida é só em Jesus que nós temos, né? Não há outra forma. No Velho Testamento não há nada que nos leva à vida, né? Quando Jesus veio, ele trouxe a graça e a verdade, né? É através do qual nós somos salvos, né? A graça é o que Jesus pagou por nós, né? E nos deu de graça, né? Um presente de Deus para a nossa vida, né? Isso não tinha no Velho Testamento, né? E a verdade também não, porque a verdade veio por Jesus, né? Então, quando a gente verifica que o quanto se fala no Velho Testamento, né? E a gente se pergunta, mas por quê, né? A gente sabe que a luz e as trevas não combinam, né? Mas se entra na igreja, parece que está tudo bem, está tudo calmo, né? Não tem problema nenhum. Mas é importante saber como é que o inimigo está trabalhando, né? Porque ouvir palavras que não têm vida não nos leva à presença do Pai, né? Então a gente se envolve com música, se envolve com o Velho Testamento, e mesmo quando se fala do Novo Testamento, não é a palavra de Jesus. E Jesus tem dito assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Não é a palavra de outro, é a dele que nós temos que guardar, né? Então a gente vê como a palavra de Jesus, ela é pouco falada, né? E é necessário a gente ouvir esta palavra para ter vida, né? Então é importante isso, que a gente se firme na palavra dele, né? Porque nós não esperamos por outro não, é por ele, né? E nós sabemos que a vinda dele está bem próximo, né? É por isso que a gente nessa reta final, né, digamos assim, a gente se firme na palavra, né? Então é importante isto, né? A gente sabe que a palavra que Jesus, tudo que Jesus falou, foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Tudo. Por quê? Ele trouxe para nós a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina é a doutrina do Pai que veio a nós através de Jesus. Aqui no capítulo 7, né? No capítulo 7, eu vou ler aqui os versículos. Capítulo 7, versículo 16. Eu vou até o 18, olha. Jesus respondeu e disse-lhe, aqui falando aos judeus, né? A minha doutrina
não é minha, mas daquele que me enviou, né? Quem enviou? O Pai. Então a doutrina que Jesus trouxe a nós é a doutrina do Pai. Essa é a doutrina verdadeira, né? A doutrina do Pai. E aqui Jesus diz no 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo, né? Então, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, né? Pela mesma doutrina, a doutrina que Jesus trouxe a nós, né? Não é por outra doutrina, né? É pela mesma doutrina é que nós sabemos se ela é de Deus ou se Jesus fala de si mesmo, né? Jesus diz aqui no versículo seguinte, olha, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça, né? Então, aquele que busca a sua própria glória, né? Esse é o que fala de si mesmo, né? Então, quando a pessoa fala de si mesmo, ele, na verdade, busca a sua própria glória, né? Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça, né? Por que esse ponto é tão importante, né? Porque assim como o Pai enviou Jesus, né? Jesus também nos enviou, né? Lá no capítulo 20, ó, no capítulo 20, no versículo 21, né? Capítulo 20, versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Da mesma forma, né? Para levar a mesma doutrina, né? A doutrina do Pai, né? A doutrina do Pai é a doutrina verdadeira, né? E é nessa doutrina que nós devemos permanecer. É por isso que Jesus enfatiza muito ficar na palavra dele, porque tudo que ele falou, né? Foi tudo que ele ouviu do Pai. Aqui no capítulo 12, vou ler versículo 49 e 50, né? Olha o que diz, versículo 49 do capítulo 12. Porque eu não tenho falado, é Jesus falando aqui, hein? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Exatamente a palavra do Pai. Ele não saiu da palavra do Pai, né? Então é importante isto, né? Que nós também não saia dessa mesma palavra, né? A palavra do Pai, né? Porque assim nós temos comunhão tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Então é importante isso. Para ser filho, não há outro caminho, né? Nós temos que seguir o Filho, né? Só assim nós chegaremos lá, porque o Filho é o único que conhece o caminho que nos leva ao Pai, né? É por ele que nós chegamos ao Pai, né? Então, isto é importante, né? Que a gente saiba que só em Jesus nós temos vida, né? Lá no João 10, né? João capítulo 10, versículo 10, né? Aqui Jesus diz assim, olha, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, a gente sabe que o inimigo ele é astuto, né?
inimigo é astuto, se transforma em anjo de luz, né? Ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar ou a destruir, né? De que forma, né? Quando a gente vê lá, no caso, vou falar no caso de Adão e Eva, né? Quando Eva comeu daquele fruto, né? Daquela árvore, aquele fruto era um fruto que chamava a atenção, né? De Eva. Embora ela tenha ouvido, né? A palavra de Deus através de Adão, né? No entanto, ela se esqueceu da palavra, né? Quando ela viu daquele fruto que chamou a atenção dela, né? Eu vou até ler esse versículo porque está no capítulo, no capítulo de Gênesis, né? Bem no comecinho, né? Mas aqui é sobre a tentação de Eva, né? Eu só vou ler aqui no 3:6, né? Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui quando eles cometeram o pecado. Então veja aqui, o inimigo, quando apresenta o fruto, né? É um fruto agradável, né? Olhando, é uma coisa boa, né? Assim é a música, né? A música é a mesma coisa, ela se envolve, é uma coisa, né? Só que a gente tem que ter esse discernimento que salvação é só através da palavra de Jesus, né? Isso é importante, que a gente ouça as músicas, né? Mas a gente tenha discernimento, porque não se deixe envolver por isto, não coloque seu coração nisto, né? Primeiro é a palavra, né? Quando a gente vê no capítulo 1, né, de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, verbo é a palavra, né? Ela é o princípio de tudo, né? E em seguida diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Quer dizer, é a palavra que faz todas as coisas. A palavra é Jesus, ele quem faz, né? Então, não há que buscar em outro lugar, né? Agora, a gente tem que estar atento a isto, porque quanto mais próximo estiver a vinda do Senhor, né? Mais o inimigo tentará nos distrair, né? Para que a gente saia do foco, sabe? Saia da palavra, né? Que eu estava dizendo hoje, né? Muito pouco, né? A gente ouve muito pouco a palavra de Jesus, e ela é tão importante para a nossa salvação, né? Porque não há outra forma de sermos salvos, né? Jesus disse lá para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmão, tem que nascer de novo, nascer do Espírito. Aqui fala o Espírito Santo, né? Água é a palavra, né? Palavra é a água, e através da palavra recebemos o Espírito Santo. E Jesus está dizendo, olha, se vocês não nascerem de novo, não pode entrar no reino de Deus, né? Então é importante isso, que a gente se firme na palavra da verdade, né? Que a gente receba o Espírito Santo da verdade, né?
Assim nós podemos louvar o Senhor em espírito e em verdade, né? É pelo espírito, né? Não é pela carne. Jesus disse assim, lá no capítulo 6, 63, o espírito é o que vivifica, o Espírito Santo, né? É o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Então, é a palavra de Jesus que nos traz vida, né? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Não se deixe levar pelas coisas deste mundo, mesmo porque nós já não somos deste mundo, né? Eu vou ler aqui um versículo no capítulo 15, né? Versículo 19. Veja o que diz aqui, olha. Capítulo 15, versículo 19, né, de João. Diz assim, se vós fosse, aqui é Jesus falando, né? Aqui quando Jesus orava, não, é Jesus quando estava juntamente com seus discípulos, né? Então Jesus falando aos discípulos, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Nós somos separados do mundo para sermos dele, né? Nós fomos escolhidos, né? No 15:16 diz isso daqui, olha. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda, né? Então aqui, esse fruto que permanece é a palavra, porque a palavra permanece para sempre, né? Então, irmão, olha, não adianta a gente, mesmo a oração, ela só é atendida se antes nós guardarmos a palavra. Olha o que diz no capítulo 15, versículo 7, né? Jesus está dizendo, olha, Jesus falando, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, né? Então, é uma promessa de Jesus, né? Para todo aquele que guarda a sua palavra, né? Estar em Jesus é crer nele, né? Guardar a palavra, quando nós guardamos a palavra, guardamos dentro de nós. A palavra, ela tem que fazer parte de nós, né? Nós temos que viver a palavra, né? Não ser somente ouvinte da palavra, né? Desculpa. Então é importante isso, né? Que a gente pratique a palavra, né? Então, nós já vimos sobre a verdadeira doutrina, né? Então, irmãos, o que eu tinha, né? Basicamente para falar, era chamar atenção justamente a isso, né? Primeiro, com relação à música, né? Segundo, com relação ao Velho Testamento, né? Terceiro, mesmo a gente ouvindo o Novo Testamento, pouco se fala da palavra de Jesus, né? Isso é importante, saber que nós só temos vida nele, né? Ele é a vida, né? Sem Jesus, nós não temos vida, né?
Então é importante saber disso, né? A gente não se deixar levar, né? Pelos louvores, não se deixar levar pelo Velho Testamento, né? Mas sempre procurar a palavra de Jesus, né? Porque é a única palavra que nos leva à presença do Pai, né? Não podemos nos esquecer disso, né? Então, isso é importante guardar, né? Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Vamos só orar ao Senhor, agradecer por este momento, né? Que o Senhor continue nos ensinando, nos mostrando a verdade, né? A verdade é a palavra do Pai, né? Quando, lá no capítulo 17, quando Jesus orava ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? E é nessa verdade que nós devemos permanecer, né? A verdade que veio a nós através de Jesus, né? Amém, irmãos? Então, agradecer ao Senhor por mais este momento, e se Deus quiser, né? Na próxima segunda-feira, né? Estaremos de volta, né? Com aquilo que o Senhor tem para nós, né? Amém? Vamos então agradecer aqui, Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concedeu, Pai, de estarmos meditando na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Pai. Venha, Pai Santo, nos santificar na palavra, Pai. Que estas palavras, meu Deus, adentre a cada coração, Pai. Que nós possamos viver a tua palavra. Nós sabemos, Pai, do momento importante que nós estamos vivendo, atravessando, Pai, que precede, meu Deus, a tua vinda, Pai. Assim, Pai, pedimos, Pai, que tu venha, Pai, estar com cada um de nós, Pai, nos ensinando a guardar, meu Deus, a tua palavra, Pai, para que nós possamos, Pai, receber, Pai, do teu Santo Espírito, Pai, para que verdadeiramente tenhamos vida, meu Deus. Esteja conosco, assim nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, próxima segunda-feira estaremos de volta. Amém?